Hoje você vai compreender a importância de não perdermos aquilo que com muito esforço já conquistamos na presença de nosso Senhor. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, conforme foi a nossa divulgação por esses dias, não perca. A segunda carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículos de 8 e 9, assim nos diz a Escritura: tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes, ou seja, sejam atentos, sejam ligados, a fim de receber a recompensa completa. Quem se desvia desse ensino não tem ligação alguma com Deus. Quem se desvia é do ensino, tá, irmãos? Não é se desligar e nem se desviar de religião, é do ensino. Mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai, também com o Filho. O que significa o verbo perder? Deixar de ter ou de possuir algo, ser derrotado, desperdiçar, não chegar a tempo. Perdi o ônibus, perdi a reunião hoje. De maneira pronominal, perder-se. Um verbo que significa desorientar-se fisicamente, sumir, não saber o caminho, extraviar-se, desviar-se do caminho. Aquele cara que tá apaixonado perdeu-se em paixão. A gente se perde em paixão, não tem nada a ver com amor, viu, irmãos? É diferente. O amor é diferente. Vai ler lá a primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 13. É longa, tem 13 versículos. Lá tu vai entender o que é amor. Então essa noite, você que já conquistou, mas talvez não tenha se dado conta, eu quero trazer a consciência das muitas lutas que você sofreu esse ano. Muitos chegam agora nesse final de ano e fazem um balanço assim: nossa, eu fiz tantos planos, muito além daqueles de perder peso. Mas não é disso que Deus quer falar aqui essa noite. Alguns perderam entes queridos, alguém perdeu emprego, perdeu trabalho, famílias se desfizeram, perdas. Mas nesse processo, quem se voltou para Jesus vai perceber que aquilo que você reputava por perda, na verdade foi ganho. Quando você baliza todas as tuas relações, todos os teus relacionamentos, não mais com aquilo que você acha perante a sociedade, mas com aquilo que o Evangelho te diz que realmente é perda. Fazer com que as pessoas entendam e enxerguem que por mais que elas tenham achado que perderam ou deixaram de ganhar, na verdade, aquilo que elas não perderam já conquistado é um ganho para cada uma delas. Primeiro tópico que eu quero pontuar aqui essa noite, a primeira coisa que a gente não pode perder é a alegria. Você já percebeu que tem pessoas que são alegres? Eu conheço vizinhos aqui que riem à toa. Tá sempre com alegria. Não quer dizer que não tenha problema. São almas iluminadas. São pessoas que já chegam iluminando o dia dos outros assim só por existir. Não precisa fazer nada, porque essa alegria não é uma alegria natural. Embora muitos não se deem conta, é uma alegria que a gente carrega no espírito. Essa é a alegria do Senhor. Que Neemias, que foi copeiro do rei, foi um dos maiores protagonistas de lutas, de reconstruções, de muralhas que estavam caindo. Eu não quero entrar em detalhes porque o tempo não me permite. Juntamente com o sacerdote Esdras, eles pararam quase 8 horas, irmãos. Começaram a ler 8 horas corridas as escrituras. Numa praça. Imagina começar a ler a Bíblia. Você se queixa de pegar um versículo por dia, né? Pois esses caras pegaram a Bíblia, que eram os pergaminhos naquela época, a imprensa de Gutenberg não tinha sido feita ainda. E estava todo mundo chorando quando eles se deram conta do miserável homem que eles eram. Como cada um de nós, quando nós nos deparamos com a palavra, quando nós nos deparamos com o sacrifício de Cristo, e nos reconhecemos, nos arrependemos dessa natureza miserável, essa natureza adâmica, de Adão, de Eva que nós carregamos, quando nós nos damos conta de que aquilo que aconteceu no passado é real até os dias de hoje. O texto nos diz assim, em Neemias 8:10: vão agora para casa e façam uma festa. Engole esse choro, para com essa choradeira. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. É momento de festa, porque a boa nova chegou para vocês. Este dia é sagrado. Era a festa dos tabernáculos, tinha a festa dos judeus. É um dia sagrado, mas é sagrado para nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes, pois a alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Ou seja, a alegria do Senhor é a nossa força. Em muitos momentos em que nós nos entristecemos durante esse ano, e não foram poucas as circunstâncias. Eu quase parti para a glória em janeiro deste ano, com um acidente de moto, quebrei 4 costelas, e como eu busquei essa alegria para servir de instrumento, porta-voz desse mesmo evangelho que eu prego hoje, dentro do hospital, pregando para colega de leito, para enfermeiras que chegavam lá. Quantas coisas Deus me usou. Por quê? Porque essa alegria nunca se apartou de mim, nem nos dias mais difíceis, mesmo nos dias tristes, pois a palavra de Deus nos fala que perante o Senhor, até a tristeza tem que saltar de alegria. Segundo tópico que eu quero salientar aqui essa noite: não perca a tua fé. Não perca. Não só porque Hebreus está escrito 11:1 que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Fé é a certeza das coisas que se esperam, de fatos que não se veem. Isso é um conceito básico.
Assim como em Hebreus 10:39, o texto nos diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Quando você tem fé na existência, quando você vê que a tua existência tem um propósito, muitas vezes pais que estão passando por lutas, seja enfermidade, desemprego, mas têm filhos que os motivem a continuar, essa motivação gera fé. Por isso que a gente tem que ter essa perseverança nesse processo. Hebreus 10:35 nos diz: portanto, não abram mão da confiança, ou seja, da fé que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Essa fé não é de varde nem de váldia, como dizem os gaúchos, num adágio muito regional, muito popular. Não é por acaso. Veja o que Paulo falou em Romanos capítulo 5, verso 2. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Ou seja, irmãos, como é que tu pode sonhar com uma coisa que aparentemente tu nunca viu? Como é que tu pode ter esperança naquilo que tu nem sabe como é que é? O céu. Mas quando nós nos voltamos para Jesus, o nosso espírito testifica a presença dele, nós nos sentimos cidadãos do céu, nós nos sentimos pessoas celestiais transitórios nessa efemeridade, nessa brevidade chamada vida terrena. Aí você começa a olhar para o espelho, talvez a vaidade muitas vezes te distancie dessa compreensão, mas quando tu te reconhece como filho de Deus, como criação dele, não mais apenas uma criatura, você vai percebendo que você não é esse corpo. Eu sempre digo isso, mas um espírito vivente que habita este corpo. E é nessa consciência que este dom que Deus te deu, chamado fé, ele vai sendo aperfeiçoado. Há pessoas que muitas vezes a gente fala assim: você não pode perder a fé. E pessoas, até parentes, familiares: mas eu não consigo entender o que é essa fé, Jairo. Que fé é essa que eu não consigo entender o que é para ter? Primeiro, ela é um dom que está disponível para toda a humanidade, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas para que nós nos voltemos para essa fé na nossa prática de vida, porque o evangelho é isso, é boa nova, é viver o dia a dia com a sua família, no seu trabalho, na sua escola, onde quer que você esteja. Essa fé tem que ser praticada. Mas qual é a base? Qual é a referência? Em que eu vou balizar esse comportamento? Nas escrituras sagradas. A Bíblia não é um livro religioso, embora a religião tenha se apossado dela e é tornado assim, para que Satanás usasse esse conceito distorcido de um livro distante de compreensão, e Satanás vai fazendo com que as pessoas não conheçam a verdade que está contida dentro dela. Quando eu discerni, irmãos, o que era a Bíblia, o que era a Escritura, o que era a palavra, quando eu entendi que o texto escrito que a gente lê é a Escritura, o livro que aglomera essas Escrituras ali dentro chama-se Bíblia, ou Bible, livros, e a palavra de Deus é o que está contido na Escritura. Irmãos, tudo ficou mais fácil. Aí eu entendi que eu tinha que estar submisso a essa vontade de Deus, e não apenas submisso, mas eu também tinha que estar em obediência, praticando aquilo, não como uma regra humana, mas como um princípio divino. E isso se tornou muito prático, muito fácil. Desde que eu e a Dê nos casamos, já no primeiro dia a gente começou a entrar em oração. Era tudo muito religioso no começo, porque eu estava me esforçando para que aquilo fosse natural. Hoje nós não conseguimos fazer absolutamente nada sem antes dobrar os nossos joelhos aqui na sala e orar, porque essa fé, ela tem que ser alimentada, ela tem que ser nutrida sempre no dia a dia, para que nós nos aperfeiçoemos na presença dele e possamos desfrutar disso que a gente já conquistou, porque ele já nos deu, é dom, mas ele quer aperfeiçoar. E esse processo de aperfeiçoamento se dá nas mais diversas fases da vida, porque a fé, como fala Romanos 10:17, ela se manifesta, ela vem pelo ouvir as boas novas, ou seja, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Por isso muitas vezes as pessoas que leem o livro não entendem. Eu sempre convido para que assistam às nossas pregações, porque através das nossas ministrações vocês vão poder entender e discernir o que realmente Deus está falando naquele momento preciso. Ainda que aos olhos naturais muitas vezes tu não consiga discernir o texto, haverá um tempo em que teu espírito vai testificar no teu coração Deus falando contigo claramente, como eu falo aqui essa noite. Esse é o tempo de não perder a fé. O terceiro ponto: não perca a perseverança. Vou jogar a toalha, pastor, tá muito difícil. Pastor, tá pesado demais essa cruz. Fui, larguei. Não vai largar, não tem jeito. Olha o que Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 5, versos 13 e 4. Também nos alegramos ao enfrentar as dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Entendeu por que Deus permite que nós passemos por aflições? Você pensa que Deus te esqueceu, que ele é mau, que ele não está vendo a tua oração? É nesse processo, irmão. É como o trigo que tem que ser amassado para virar pão. Mas tem um processo antes de chegar na massa. Tem um processo antes de você comer aquele pão. Você não come o trigo, você come o pão. A azeitona, enquanto ela não for amassada, não tem jeito
ela tem que ser espremida, tem que ser amassada para virar aquele maravilhoso azeite de oliva que é caro para dedéu. E aquilo também é usado para poder espantar a bicheira, as ovelhas, para ungir os reis. A uva então, a uva é gostosa de comer pura, é uma das exceções, mas um bom vinho, um bom suco, ela tem que ser amassada para através daquele amassamento extrair. Não por acaso Jesus na Santa Ceia, ele diz que ele é o pão da vida, porque ninguém pode ter comunhão com o Pai sem ele, como único mediador. Ninguém pode contemplar o reino dos céus sem provar desse pão. Ele não estava falando de antropofagia, ele estava falando de comer espiritualmente, a palavra dele é alimento para o espírito. Haveria um tempo que a humanidade não sentiria mais fome, nem de pão, nem sede de água, mas de comer e beber a palavra. E é isso que Deus está fazendo nesses últimos dias. Portanto, é imprescindível que nós não percamos a perseverança, porque ela vai nos catapultar para a esperança. Quarto ponto aqui de hoje: não perca a esperança. Romanos 5:5. A esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. O Espírito Santo que vai nos encher, que vai nos preencher. Nós não tínhamos esse Espírito Santo antes. Nós não entendíamos como era possível viver essa paz se a lógica conspirava contra. Mas depois de Atos capítulo 2, quando os cristãos estavam todos reunidos ali e o Espírito se derramou abundantemente sobre aqueles discípulos, aquele vazio existencial sumiu. Por que nós adoramos não apenas Jesus, mas também clamamos pela presença do Espírito Santo? Porque Ele que nos ensina, Ele que nos pacifica. Entenda, irmãos, tanto o Pai quanto o Filho da Trindade estão no céu e o Espírito Santo continua aqui na terra, fazendo aquilo que Ele apraz. O que Ele apraz? É habitar no coração de cada um de nós, para que através dessa habitação Ele possa não só fazer morada, mas transformar a nossa natureza, para que possamos já nessa existência sermos treinados, qualificados, capacitados pela graça a morar com Deus por toda a eternidade no céu. Portanto, a esperança é imprescindível. O próprio profeta Jeremias no Antigo Testamento, no capítulo 29, verso 11, já nos dizia, Deus falando na boca dele: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. O texto nos diz claramente que era ele que estava falando, não era coisa da cabeça do Jeremias, não. Era Deus na boca dele. E eu lembro que uma palavra que sempre fortaleceu a minha vida com a Denise, desde o casamento, quando nós esperamos 23 anos, irmãos, esperamos um pelo outro. E uma frase que eu ouvi de uma pastora lá em São Paulo, que fez parte até do nosso convite de casamento: a espera não pode matar a esperança. E isso realmente é imprescindível, que essa paciência não deixe de habitar o teu coração, para que você possa, nessa lucidez, viver essa promessa. E quanto à paciência, Deus também não quer que nós a percamos. Não perca a paciência. Tanto que o salmista no Salmo 40, versos de 1 a 3, nos diz: esperei com paciência no Senhor, pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção. É tempo de fé, é tempo de acreditar. Um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Depois que eu entendi todo esse processo, irmãos, de tribulação, aonde a cada luta, a cada prova, a minha fé era fortalecida, sempre alegre, perseverando, alimentando a esperança, exercendo essa paciência, eu percebi que eu tinha que me manter lúcido. E aí Deus colocou esse tópico no meu coração como sexto tópico: não perca a lucidez. Olha que Pedro, o apóstolo, na sua primeira carta no capítulo 5, versos 8 e 9 nos diz: sejam sóbrios e vigilantes, estejam atentos, estejam alertas. O inimigo de vocês, o diabo, ele bota o nome aqui para saber quem é o cara. Não é pessoa não é gente não. A nossa luta não é contra sangue nem carne, o apóstolo Paulo já falou isso. É o diabo. Pode ser em qualquer lugar, pode ser numa briga de trânsito, pode ser numa festa em família. Esse final de ano a família vai se encontrar, um churrasquinho na casa da avó, na casa do pai. A gente vê até na internet memes, irmãos, o pau comendo em reuniões familiares, porque o fulano que tem problema com álcool, bebeu uns goró a mais, ficou totalmente doido, perdeu a lucidez. Ele anda em derredor, redor está Deus, mas derredor está o diabo. Ele está como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento igual ao de vocês, ou pior. Tem gente que não está tendo o que comer.
Tem cristãos que estão morrendo, queimados vivos. Isso não é ficção, não é inteligência artificial. Alguns vídeos que você assiste na internet hoje são fatos verídicos, que graças ao bom Deus ainda não está acontecendo aqui no Brasil. Esperemos que não aconteça até o arrebatamento da igreja, mas nós, cristãos, estamos suscetíveis a essas provações. Portanto, veja o que Paulo fala em Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinho. Aqui vinho representa a bebida alcoólica, tá? Qualquer uma. Pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, ou seja, sejam dominados pelo Espírito, não pelo álcool. Irmãos, há pessoas que muitas vezes congregam em ministérios mais ortodoxos que são taxativos. Aqui quem congrega não beba. Nós não fazemos esse tipo de coisa, irmãos, de proibir ninguém a nada. Nós instruímos à luz daquilo que o Evangelho nos ensina. O Evangelho não nos ensina a não bebermos. Ele manda que nós sejamos sóbrios e vigilantes. Agora, se você tem problema com álcool, se apenas o cheiro da bebida te deixa doido, se você mexe com feitiçaria, principalmente, eu já fui feiticeiro, eu conheço, só o cheiro, o demônio já entra, já invade. E alguns pensam que é psicológico. Não é, espiritual mesmo. Corre da bebida, irmão. Corre. Passa longe. Só copinho de água. De preferência sem gás, pro gás não subir pra cabeça, tá, irmão? Não faça bobagem, especialmente nesse final de ano, porque Deus tem coisas muito boas ainda, tem surpresas pra ti, que já tá desesperançado de tanto aguardar as promessas e parece que elas nunca se materializam. Há um tempo preparado pra tua vida, mas não caia nas armadilhas de Satanás, porque às vezes numa simples festividade tem um laço de passarinheiro misturado com peste perniciosa te aguardando. Não esqueça disso. O nosso ponto 7, não perca a atenção, fica ligado. Foco, foco. Não perca o teu foco. Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 35. Eu digo isso para o seu bem e não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Paulo aqui falava essa palavra num contexto histórico, onde algumas mulheres não sabiam como servir a Deus, algumas eram casadas e queriam virar missionárias. A gente vê muito isso em alguns ministérios. Casamentos sendo destruídos porque as irmãzinhas da igreja dão mais atenção ao pastor da igreja local do que ao marido que está em casa. E a palavra nos fala que aquele que não cuida primeiro dos seus de casa é pior que o incrédulo e tem negado a fé. Veja a ignorância, irmãos, a estupidez que é a pessoa não conhecer a palavra, e o ensino distorcido destrói vidas, destrói lares, por não conhecer essa verdade. Paulo estava explicando, não, você que é mocinha, você que é agora, que está debutando, que ainda não tem nenhum tipo de relacionamento conjugal, dedique-se integralmente ao Senhor, para que a sua vida possa em tempo oportuno ser encaminhado, porque a própria palavra nos fala que não é bom que o homem viva só, mas esses casamentos, muitas vezes, que o homem, na sua carência afetiva, na verdade, essa carência afetiva é a carência espiritual, porque a carência de Deus faz com que nós nos entorpeçamos, não apenas com álcool, com bebida, mas existem relacionamentos tóxicos, mais perigosos do que a própria droga, do que o próprio álcool, mas as pessoas não entendem isso. Por isso a razão de nós mantermos a lucidez. Não apenas de não encher a cara agora no Natal, nem no Réveillon, tá, meu irmão? Tá, minha irmã? Mas mantenha-se sóbrio nas tuas relações, sobriedade, saber ouvir, colocar foco, saber amar. Amar é mandamento, amar não é pedido. Quando Deus fala amarás, ele está sendo imperativo. Amor não é dengo, não é chamego. Amor é dar pão a quem tem fome, é dar água a quem tem sede, é vestir aquele que está nu, é acolher o estrangeiro, é visitar o enfermo, visitar o que está preso. Deus já deixou claro através do seu filho em detalhes o que significa esse amor, para que você não seja manipulado pela circunstância nem por esse mundo caído. Portanto, atenção e foco. 8º ponto, não perca o ânimo. Ah, tô desanimado, pastor. Ah, pastor, tô uma fraqueza. Não tem nem biotônico Fontoura que me dá vontade de ter ânimo, pastor. Ah, eu quero saber, não quero fazer mais nada. É mais um ano, dá tudo errado. Ah, não vou mais à igreja. Ah, não quero mais ler a palavra. Ah, não adianta ficar vendo esses vídeos do senhor aí. Vai mudar o quê? Vai pagar minhas contas? Vai reatar meu casamento? E as pessoas ficam fazendo ilações, conjecturas, como se Deus fosse um Deus de ação e reação. Porque a religião os catequizou assim. Para que elas reagissem às circunstâncias, como se Deus fosse uma estátua de gesso, um pedaço de pau, onde elas dão comida e aquele Deus com D minúsculo responde. E esse ânimo não é isso. Esse ânimo que significa alma, espírito, mente, esse desejo ou coragem, essa disposição de espírito. É dessa palavra, desse ânimo que Deus está falando aqui essa noite. E João aprofunda esse conceito no Evangelho, no capítulo 16, versos 32 e 33. Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para sua casa. E assim, vocês vão me deixar sozinho. Estou sentindo isso, eu sei. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer aflições. Não vai ser melzinho na chupeta.
mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, eu venci essa bagaça. É o que Jesus fala aqui para aqueles mais incautos, para aqueles que não entenderam que só na presença dele é possível a gente suportar as aflições que já estão pré-determinadas por Deus, para que nós desenvolvamos alegria, fé, perseverança, esperança, paciência e lucidez e atenção, para que o nosso ânimo seja alimentado. E ao termos o nosso ânimo alimentado, essa carta de João praticamente é uma lição, como o próprio Jesus fala: eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, vocês vão vencer. Aqueles que vão para a cruz comigo, ou seja, crucificar a tua carne, crucificar tuas vontades, crucificar o teu eu, também vão ressuscitar comigo. Vão ter uma vida boa, vão ter uma vida pacificada. Irmãos, eu não conseguia me imaginar feliz, como se estivesse embretado fora de um palco. Eu não conseguia me imaginar um final de semana sem um show, viajando pelo Brasil, até fora, na Europa, cantando em navios. Quem me conhece hoje não consegue entender esse mistério, mas foi justamente diante dessa pacificação, de todo esse processo de Deus na minha vida, que eu fui ganhando esse ânimo. Mas não foi melzinho na chupeta, porque Deus queria ver o que estava no meu coração. E assim não é diferente com você que está passando por essa provação. Ele está vendo o que tem no teu coração, para que quando a promessa se cumprir na tua vida, haja de fato essência. Ele encontre de fato um merecimento pela graça dele, e não pela força do teu braço, como muitos acham, que por acender uma vela ou fazer um despacho, pensa que Deus vai se render a isso. Não, Deus, ele é soberano, ele é Senhor. Ele quer que tu tão somente abra o teu coração para essa verdade, e através desta fé, desse amor, ele vai te dar um bom ânimo, mesmo na tribulação, mesmo no sofrimento, mesmo na dor. Nono ponto: não perca a coragem. Josué foi uma experiência tremenda, ele que substituiu Moisés. Ele tinha que levar todo aquele povo de Israel até a terra prometida. Era uma função do Moisés. Moisés é aquele que teve experiência com Deus em vários processos, vários milagres as pessoas viram. Quando ele foi receber os 10 mandamentos, o homem desceu do monte com o rosto translúcido, que as pessoas não conseguiam olhar para ele, tamanha era a luz que refletia a glória de Deus. E de repente chega um Josué, todo apavorado. Como é que eu vou ter coragem de fazer esse negócio? Foi a mesma coisa que um dia que Deus falou para mim: Tu vai ser pastor. Ai, meu Jesus Cristinho, olha eu aqui. Pastor, meu negócio é bater viola, é tocar e cantar. O que eu quero com esse negócio? Nos reunimos num evento onde fomos convidados para louvar a Deus. Éramos apenas um grupo de louvor. Tranquilo, para mim é subir no palco e cantar música gospel. Só mudou o gênero, pensava eu. Mas quando Deus colocou a profundidade, o significado, a essência daquilo que eu estava cantando, que eu percebi que era mais profundo do que as músicas românticas, que algumas delas em nomes aí fizeram algum sucesso, eu percebi que a responsabilidade era maior. Eu tinha que me voltar mais para essa palavra. Então eu tive que ter coragem, a mesma coragem que Josué teve quando Deus falou para ele no capítulo 1, verso 9: esta é a minha ordem. Deus falando: Josué, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você ande. A transição daquela liderança de Moisés foi pesado para ele, irmãos. E após 40 anos peregrinando pelo deserto, Josué recebe essa incumbência monumental de conduzir Israel até Canaã, a terra prometida. Deus tem promessa para muitos aqui essa noite. A caminhada é longa, portanto não desanime, continue firme em Jesus, que Ele vai te dar essa coragem. Ele vai te dar um espírito de ousadia para você prosseguir sem fanatismo, sem religiosidade, mas em santidade, na presença do Altíssimo. E tu vai perceber que não adianta retroceder, porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Portanto, o último tópico dessa noite: não desista. E Paulo fala na carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 9, e com essa palavra eu finalizo essa última ministração deste ano. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos, se não desanimarmos. Este ano de 2025, assim como aconteceu comigo, com os irmãos do Cordão, foi um ano extremamente difícil, irmãos. Um ano em que eu quase perdi minha vida, mas um ano também em que eu relativizei muitas coisas na presença de Deus. Você, como eu, que é sobrevivente, que também não perdeu a tua alegria, não perdeu a tua fé, não perdeu absolutamente nada daquilo que Deus pontua como importante, como a perseverança, a esperança, a paciência, a lucidez, a tua atenção, o teu foco, o teu ânimo, a tua coragem e, sobretudo, o teu amor por Deus. Deus tem coisas reservadas para ti, mantendo tão somente esses tópicos que você já alcançou, porque se você chegou até aqui, se você sobreviveu este ano, ainda que aos teus olhos seja mais um ano na tua vida, em que você chega a mais um Natal, mais um ano novo, como alguns possam pensar, sem frutos, mas o fruto é a tua vida. O teu testemunho é como carta viva, é você tão somente dizendo: eu passei por todo esse temporal, eu passei por tantos ciclones espirituais, mas até aqui o Senhor me livrou, até aqui o Senhor me manteve, até aqui o Senhor me sustentou. Ebenezer, glória a Deus
pela vida de cada um daqueles que não retrocederam nesta fé. Que Deus te abençoe nesse Natal, junto aos teus familiares, amigos, e todos possam dizer: ali vai um homem e uma mulher de Deus que não perdeu o foco, não perdeu o olhar para a cruz. Esta foi a mensagem que Deus colocou neste dia 17 de dezembro, na nossa última reunião do Cordão de 2025. Para isso acontecer, basta abrir teu coração, abraçar quem já te perdoou e pedir o perdão. E é nessa hora que Jesus quer transformar teu coração, para se viver além daqui, a eternidade com o Senhor.